E aí, Dev, beleza? Lucas Moura aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre modificadores de acesso. Os modificadores de acesso que nós temos no Java é o private, o public, o protected, o default, ou conhecido como package private ou pacote privado, traduzindo, digamos assim. Então nós temos esses tipos de modificadores de acesso. Para te explicar isso, eu vou criar uma classe que vai ser festavip.java. Class, ok. Imagina que essa classe vai representar uma festa, digamos assim. E nessa festa, imagina que seja uma festa de desenvolvedor. O que você pode fazer numa festa de desenvolvedor? Beber café. Então, beber café. Aqui a gente vai colocar: bebeu uma xícara de café. E comer alguma coisa. Por exemplo, comer pizza ou comer salgado. Vamos colocar salgado. Geralmente nessas festas tem, por exemplo, uma mesa com vários salgados e geralmente quem vai nessa mesa não pega apenas um salgado. Vamos colocar: comeu 5 salgados. E agora o que eu vou fazer é o seguinte: posso apagar isso aqui, Ctrl B para minimizar essa janela lateral, e eu vou fazer o seguinte: eu vou instanciar essa classe, vou criar um objeto festavip, festa é igual a new festavip. E agora eu vou fazer festa.bebercafé, só para a gente testar. Pronto, apareceu aqui, bebeu uma xícara de café. O que eu vou fazer agora, vamos colocar dois atributos aqui, quantidade de café, vamos colocar 30, quantidade de salgados, vamos colocar 50, dessa forma. Por enquanto deixo dessa forma, e o que eu vou fazer é o seguinte: aqui nesse método main, eu quero modificar o valor daquele atributo. Então, por exemplo, quantidade de café vai ser 100. E vamos colocar aqui na linha de baixo, festa, sysout, festa.quantidade de café. Então eu quero imprimir a quantidade de café. Vamos colocar também, para diminuir essa quantidade de café aqui. Então eu quero fazer quantidade de café é igual ao valor atual menos 1. Então eu poderia fazer dessa forma, menos 1. Então quantidade de café é igual ao valor dela, menos 1, ou eu apenas coloco menos, que é a mesma coisa. E aqui, na verdade, quantidade de salgados. Pronto. Vou testar. Apareceu aqui 99. Começou com 100 e subtraiu e ficou 99. Então até agora não tem nada de novo. Agora o que eu quero fazer é o seguinte: vamos simular essa festa VIP. E quem está nessa festa pode tomar café ou pode comer salgado. Só que quem não está nessa festa não pode fazer isso. Então a gente quer simular esse comportamento de privado. Então quem está nessa festa pode beber café. Então isso aqui vai ser uma ação privada. Então para isso a gente usa um modificador de acesso que é o private. E ele vem antes do retorno do método. Então nós temos o modificador, espaço o retorno método, espaço o nome método. Então antes do retorno, que é esse void aqui, eu coloco o private. E vamos fazer a mesma coisa para o comer salgado aqui. Salvei, e agora a classe app.java já ficou aqui com um erro, já ficou vermelha. Por quê? Porque o método beber café está com erro. Está falando o seguinte: beber café não é visível nessa classe. Então a gente não consegue acessar esse método fora dessa classe. Então quem não está nessa classe festa, então quem não está na festa não consegue beber café. Por quê? Porque isso é um comportamento privado. Só quem está dentro dessa classe consegue acessar uma informação que é privada. E se eu fizesse a mesma coisa, por exemplo aqui, se eu fizesse festa ponto, que é o método comer salgado, o método comer salgado não exibe aqui nessa listagem. Então o Visual Studio Code já faz até essa prevenção aí de erro. Por quê? Porque ele só exibe a lista de métodos ou atributos que não são privados. Então por isso que ele nem aparece na lista de sugestões aqui. Esse modificador de acesso eu também consigo colocar em um atributo de classe. Então, por exemplo, aqui um atributo de classe, nós temos o tipo
e o nome do atributo. Antes desse tipo, nós podemos colocar um modificador. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar private e private aqui também. Então agora essas duas informações são privadas. Só quem está dentro dessa classe Festa VIP consegue ler ou alterar esses dois atributos aqui. Então, do lado de fora, mostrou de novo um outro erro, que é essa quantidade de café. Antes ele estava acessível, agora ele está privado. Então aqui está falando que essa quantidade de café não é visível. Então, se eu tentasse fazer festa.quantidade, aqui ele sugeriu, mas não é essa sugestão que eu tinha falado antes. Ó. Ele não aparece aqui. Por quê? Porque ele é privado, certo? Até aí eu acho que está ok. Mas todas as informações aqui dessa classe agora estão privadas. O que a gente vai fazer com isso? Porque está tudo privado. Como que a gente vai testar esse código? Para que vai servir isso? Calma. Imagina o seguinte. Essa festa, que é VIP, digamos assim, imagina que numa festa VIP, para você beber café ou comer salgado, você precisa estar dentro dessa festa. Então, para isso, nós vamos criar um método chamado entrar. Então, esse método entrar, ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar os outros métodos, que é beber café e comer salgado. Então, assim que entrar na festa, ele vai beber café e vai comer salgado. E vamos colocar de novo a chamada do método beber café. Agora, esse método entrar, ele não pode ser privado, ele precisa ser público. Por quê? Porque através desse método que eu vou executar todos esses métodos privados. Então, aqui, antes do void, eu vou colocar um modificador que é o public. Public, agora sim. Como o nome já diz, ele é público. Então, quem está fora dessa classe consegue chamar ele. Vou salvar. Agora eu não tenho mais acesso a esses métodos, beber café e o atributo quantidade de café, então posso apagar isso aqui. E se eu digitar festa, ponto, ele já sugeriu o método entrar. Vou digitar ele, salvei, pronto, está aqui. Bebeu uma xícara de café, comeu 5 salgados, bebeu uma xícara de café. Então, com esse método público, eu consigo chamar métodos privados de forma indireta, digamos assim. Esse modificador de acesso public, eu também posso colocar em um atributo de classe. Então, por exemplo, public quantidade de café. E agora eu consigo acessar ele na classe externa aqui, que seria essa app. Então, festa.quantidade de café, por exemplo, igual a 20. Então, eu consigo fazer alteração normalmente. Mas se eu voltar e trocar para private, ele deixa de ter essa permissão fora dessa classe. Vocês vão ver mais para frente que nós não colocamos public em atributos de classe. A gente vai utilizar o private. Mas não se preocupe com isso, isso é um assunto para a próxima aula. Certo, agora eu vou apagar isso aqui e eu vou mostrar para você um outro modificador de acesso que é o default, ou padrão, ou package private, que seria pacote privado. E o que é esse modificador? É quando você não coloca nada como modificador de acesso. Então o Java vai definir um modificador padrão que ele tem ali. Então, se eu não informar o modificador antes do atributo ou do método, ele vai ter esse modificador padrão. Vou salvar aqui. Então, olha, eu tirei os modificadores dos atributos e do método entrar. Se eu fizer festa, ponto, agora ele mostra pra gente quantidade de café, salgados e o método entrar. Então, perceba que ele é bem parecido com o public. Só que eu vou te mostrar qual que é a diferença dele com o public. O que eu vou fazer agora, vou deixar dessa forma aqui, festa, ponto, quantidade de café, vamos colocar 20, e festa, ponto, entrar. E agora eu vou criar um pacote em CRC que vai se chamar, por exemplo, deixa eu criar uma pasta, vamos chamar de festas, por exemplo, festas. E o que eu vou fazer? Eu vou mover essa classe festa VIP para dentro desse package festas. Então movi, cliquei e arrastei. Aqui ele deu aquele alerta que eu expliquei nessa aula aqui, que eu falo tudo sobre packages e pacotes. Se você não viu, eu recomendo muito que você assista esse vídeo, mas vamos continuar aqui. Cliquei em OK, ele moveu essa classe para dentro do pacote festas. E agora ele já até fez a importação, festas.festavip, que é essa classe aqui. Agora, opa, ele já mostrou um erro em quantidade de café. Ele está falando que não é visível. Então,
o que aconteceu aqui? Deixa eu salvar aqui. Então, por que aconteceu esses erros agora? Porque a classe Festa VIP está em um pacote diferente. Então, esse modificador de acesso ele só é visível para as classes que estão no mesmo pacote. Se eu voltar esse Festa VIP para fora desse pacote Festas, então, por exemplo, joguei para dentro de CRC, vai ficar na raiz, vou clicar em OK para ele fazer as mudanças. E agora a Festa VIP não faz parte de nenhum pacote. E o app.java também não fazia parte de nenhum pacote. Por isso que ele não está mostrando mais o erro. Agora se eu voltar de novo, Festa para dentro de um pacote diferente, ele voltou a dar erro. Então esse é o modificador default. Talvez você esteja se perguntando, mas qual que eu vou utilizar no dia a dia? A primeira coisa que você vai fazer é pensar o seguinte, eu não vou usar, na verdade não vou deixar mais de usar um modificador de acesso. Sempre vou colocar um modificador de acesso, seja ele private ou public. Então você não vai deixar dessa forma aqui. Ou você coloca como private ou public, mas nunca sem, tá bom? É claro que sem vai funcionar, mas a ideia é de usar esses modificadores de acesso sempre que possível. Então vamos colocar private do jeito que estava e vamos colocar public. Nós também temos um outro modificador que é o chamado protected. Dessa forma, protected. Só que ele é um modificador que ele é, digamos assim, utilizado mais para frente, que é quando vocês aprenderem sobre heranças entre classes. Então não faz muito sentido vocês verem esse modificador agora. Então vamos deixar mais para frente, combinado? Não, beleza. Eu entendi o que é private, o que é public, esse default, mas o que isso vai mudar para mim na minha vida como programador? Para que serve isso? Eu não entendi isso aí. Calma aí, vou te explicar. Quando você coloca esses modificadores, então, por exemplo, a ideia é que você seja sempre o mais restritivo possível, ou seja, por exemplo, tentar sempre colocar como private. Dessa forma, você vai deixar o seu código, o seu projeto mais seguro. Mas não é aquela segurança de hackers, ataque hackers, nem nada disso. É apenas para evitar mau uso do seu código, por exemplo. Então, imagina que você faz um código e ele deveria funcionar em um determinado fluxo. Se você colocar as informações como públicas sempre, pode ser que outro desenvolvedor, ao usar o seu código, ele use um fluxo diferente, porque não é restritivo. Então ele pode executar o seu código de diferentes formas, que pode acontecer outros bugs que não era esperado, entendeu? Certo, eu sei que ainda está um pouco confuso isso em relação à segurança, o que vai evitar de mau uso que eu falei. E para te explicar melhor, eu vou criar um exemplo que eu acho que vai melhorar esse entendimento aí. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar esse pacote festas, vamos deixar dessa forma, só a classe app.java, e eu vou criar uma classe chamada conta Netflix, por exemplo, .java. Selecionar como class, e nessa conta Netflix, vamos pensar nos atributos aqui. Eu quero simplificar, vamos colocar que vai ter um idioma preferencial, uma string. E também vai ter um atributo resolução tela. Também vamos criar um método entrar e um método assistir filme. E o filme, a gente passa o nome do filme aqui. E vamos colocar aqui sysout iniciando o filme. Como está no final aqui, eu nem vou usar o format, o system out format. Eu vou usar apenas um mais aqui para concatenar com esse nome filme aqui. Então a ideia é o seguinte, assim que ele entrar no perfil, eu vou pegar as informações do idioma do usuário. Então, por exemplo, aquele usuário gosta de ver filme dublado ou em inglês, então seria esse idioma preferencial que vai pegar ali nas preferências do usuário. Também, assim que entrar no meu perfil, eu vou pegar a resolução da tela que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu estou usando um celular, digamos assim, ele pegou a resolução que aquele celular suporta. Então, por exemplo, pegar a resolução da tela. Então, se eu já criei aqui um comentário descrevendo o que eu preciso fazer, vamos transformar esses comentários em métodos. Então, vamos criar aqui um método, por exemplo, buscar preferências do usuário. Ficou meio grande esse método, não é?
mas é melhor você ter um método grande que seja bem sugestivo do que um método curto e ele fique assim difícil de entender. Então não tem problema se ele ficar grande. E aqui vamos simular que ele pegou o idioma preferencial. Então vamos colocar aqui mesmo um valor. Idioma preferencial, vamos colocar PT-BR. E também vamos criar um método chamado buscar ou identificar resolução. E aqui eu vou colocar resolução tela, é só uma simulação, tá bom? Resolução tela vai ser Full HD. Agora vamos colocar essas informações do idioma e resolução assim que ele clicar para assistir o filme, ou na verdade executar o método assistir filme. Então, por exemplo, sysout carregando o filme na resolução espaço resolução tela. Vamos também criar um método que vai ser carregar áudio filme. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma condição. Se idioma preferencial passos duplos PT-BR ou idioma preferencial for igual EN US, que seria idioma americano, vamos colocar carregando o áudio em e no final o idioma preferencial. Se não for nenhum desses dois, nem PTBR, nem EN US, vamos colocar por padrão que ele vai carregar o áudio em inglês. Então, por exemplo, EN US. Então, se for PTBR ou EN US, vai carregar esse idioma preferencial aqui. Se não for nenhum dos dois, vamos colocar para carregar um áudio padrão, por exemplo, o idioma inglês. E aqui, o que eu vou fazer? Lá em assistir filme, vamos chamar esse método carregar áudio filme. Dessa forma. Vou salvar. Certo. Então eu tenho o método entrar, buscar preferências, identificar. Aqui está faltando o seguinte. Assim que entrar, eu preciso pegar as preferências do usuário. Então vou chamar o método aqui. Por quê? Chamou esse método, ele já vai definir para a gente o valor desse atributo idioma preferencial. E também precisamos identificar a resolução. Então vou fazer identificar resolução tela. Pronto. Então assim que entrar, vai definir os valores desses dois atributos e lá fora eu vou chamar esse método assistir filme. Então eu vou fazer conta Netflix, conta é igual a new conta Netflix, conta.entrar e agora conta.assistir filme. Vamos colocar, por exemplo, Venom 2. Vou executar. Apareceu iniciando o filme Venom 2, carregado o filme na resolução Full HD, carregando o áudio em português BR. Certo. Agora imagina o seguinte. Imagina que outra pessoa vai pegar o seu código e ele não sabe que precisa executar esse entrar aqui, por exemplo. Então, eu vou simular que é uma outra pessoa que está usando o seu código. Ele tem essa classe aqui, conta Netflix. O que ele vai fazer? Por exemplo, conta ponto. Opa, aqui eu tenho os atributos idioma preferencial, resolução, assistir filme e etc. O que eu vou fazer é o seguinte. Idioma preferencial, eu vou colocar português. Conta.assistir filme. E eu vou assistir o filme Venom 2. E vamos executar. Apareceu iniciando o filme Venom 2, carregado o filme na resolução null. Por que null? Porque eu não estou pegando a informação da resolução de tela. Então ele está exibindo um valor de resolução que é um valor que não foi definido ainda. Então, quando você tem uma string que ela não tem nenhum valor definido, vai exibir null como valor. E também ele está exibindo um idioma EN US. Ele está exibindo o filme em inglês. Só que eu coloquei português aqui. E por que aconteceu isso? Porque aconteceu, resumindo aqui, um mau uso.
O idioma preferencial aqui, eu estou tendo a liberdade de colocar o valor que eu quiser. Eu coloquei português aqui, mas na verdade eu estou usando um padrão que é PT-BR. E também na resolução, era obrigatório passar essa resolução aqui. Só que nesse teste aqui, eu não estou passando a resolução. Então, perceba que aconteceu um mau uso, digamos, de outro programador que ele não sabia disso aí. Tá, mas você pode estar falando, mas é só o outro programador falar para mim que tem que fazer esse fluxo. Beleza, só que vai, por exemplo, dependendo do projeto, ele vai ser grande, digamos assim, tem várias classes, e não é fácil você ficar toda hora perguntando o que isso aqui faz, ou coisa assim. Então, por isso que o modificador de acesso já facilita. E eu vou te provar como. Então, por exemplo, aqui, a primeira coisa que a gente pode fazer é não permitir que o desenvolvedor faça uma alteração diretamente no atributo de classe. Então, para isso, eu vou colocar private e private aqui. Opa, agora eu não consigo fazer idioma preferencial, dá um erro, isso não é permitido mais. Certo. Se eu fizesse assistir filme, ainda também está errado. Carregando o filme na resolução, certo. Agora, se eu fizer conta ponto, eu ainda tenho assistir filme, buscar preferências do usuário, carregar áudio filme, entrar. Então, eu ainda estou mostrando carregar áudio filme, buscar preferências do usuário. Isso não é informação importante, não é métodos importantes que precisam ser exibidos fora da classe conta Netflix. Então, o que eu vou fazer? Carregar áudio filme vai ser private. Identificar resolução vai ser private também. Buscar preferências também vai ser private. E no entrar vai ser public, que eu vou conseguir acessar externamente. E também no método assistir filme. Então agora, se eu fizer conta ponto, eu tenho apenas dois métodos, assistir filme e entrar. Opa, agora já ficou mais sugestivo o que eu preciso fazer. Então eu vou entrar e vou assistir um filminho aqui, tranquilo, Venom 2. Vou executar. Pronto, mostrou o mesmo comportamento da primeira vez. Então perceba que o modificador de acesso não é 100%, né? Ainda pode acontecer bugs, igual se eu invertesse isso aqui. Mas já ajuda muito a prevenir erros. Então é essa a importância de você usar modificador de acesso. Então, Dev, esse é o conceito de modificadores de acesso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Mas se está confuso ou se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo um comentário que eu vou responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão, ou talvez alguma crítica, ou talvez um elogio, digamos assim, pode comentar aí também que vai ser bem legal. E se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nada, beleza? Então, valeu e até mais!